Nosso colega, doutor Tarcísio Oliveira Silva. Inicialmente, eu quero cumprimentar o Tarcísio, parabenizar pela promoção do evento, viu, Tarcísio? E cumprimentar também o nosso palestrante da noite, o doutor Richard Wilson Jamberg, juiz do trabalho, aqui do TRT da 2ª Região, professor, coautor do livro de execução trabalhista na prática, juiz titular da primeira vara de Suzano, correto? Deixa eu dar só uma orientação. Eu peço para que todos coloquem lá via chat, por gentileza, o nome completo e o e-mail, tá bom? Para a nossa confecção dos certificados, tá? Aqui também vocês podem colocar o nome de usuário para ficar fácil a identificação, e o prazo para a confecção do certificado ele é de 60 dias. Tá? Doutor Jorge, obrigado pelo aceite do convite, pelo prestígio à nossa subseção. Doutor Jorge, não, perdão, doutor Richard, desculpa a falha aqui no roteiro, eu esqueci de citar que essa nossa palestra, ela tem o apoio da Comissão de Cultura e Eventos, que é presidida pelo doutor Jorge Alberto, e aí, desculpe pelo equívoco aqui, doutor Richard, eu agradeço o prestígio, tá, com a nossa subseção, a atenção dispensada, o aceite do convite. A gente sabe aí que são muitas as atribuições, né? Estamos voltando, Vossa Excelência estava comentando aqui nos bastidores aí todos os percalços, né, desse retorno às audiências na data de hoje, e até pelo dia de hoje difícil, a gente agradece mais ainda aí a atenção com a nossa subseção. Estamos muito felizes. Tenho certeza que teremos uma palestra muito proveitosa, e eu vou, antes de passar a palavra para Vossa Excelência, passar a palavra para o Tarcísio, nosso presidente da comissão, também para que teça algumas considerações. Muito boa noite a todos os colegas. Obrigado por virem prestigiar e também por buscarem conhecimento. Doutor Richard, muito obrigado por vir prestar um pouquinho desses seus conhecimentos e desfrutar dessa noite com os nossos colegas aqui da Praia Grande, né? Esse tema que nós vamos abordar aqui hoje é muito interessante para nós que atuamos na área do direito do trabalho, porque para ir além daquele sistema, né, do Cisbajude, Arisp e Renajude, né? E aí você chegou depois, o que fazer? Então é isso que nós trouxemos para essa palestra de hoje, para que ele possa explanar sobre as demais ferramentas que é utilizado no direito do trabalho, né? E assim, quem sabe, a gente consiga conquistar o tão sonhado busca do patrimônio e receber e finalizar um processo. Mais uma vez, agradeço imensamente a presença do Dr. Richard e esse prestígio, e aos colegas, em especial, vejo aqui muitos colegas que atuam no dia a dia de direito de trabalho, até mesmo aqueles já mais experientes. Então, a gente espera trazer um pouquinho de conhecimento durante essa noite. Muito obrigado. Passo a palavra para o Dr. Richard. Antes de mais nada, eu quero agradecer, né? Boa noite a todos. Quero agradecer a OAB de Praia Grande pelo convite, pela oportunidade de estar aqui conversando com os colegas. É um bate-papo, né? Eu não gosto muito de muita formalidade, eu sou assim mais, vamos dizer, liberal, né? E Praia Grande eu já tive algumas passagens muito pontuais como juiz substituto, uma comarca muito gostosa de se trabalhar. Infelizmente, para mim, muito longe, então até, né, a ideia era até que a gente fosse de forma presencial aí, mas eu fiquei com receio por conta da pauta, né, e aí depois ainda veio a determinação do tribunal agora de fazer tudo as audiências presenciais, né, então foi realmente Hoje iniciei as audiências presenciais e vou falar, o computador não me aceitava, o computador do fórum, para ele eu não existo mais. Não aceita meu login, não aceita meu certificado, não aceitava absolutamente nada. Passei o dia fazendo audiência com o técnico da TI do lado para conseguir ali fazer alguma coisa. Doutor Franco, muito obrigado aqui pela oportunidade, de estar aqui conversando com os colegas aqui da região, doutor Tarcísio, pelo convite. E eu vou dizer uma coisa, né? Eu tenho trabalhado com essa questão de execução há algum tempo, né? Sou coautor aí de uma obra de execução trabalhista na prática,
junto com o professor Ricardo Calcini, com o professor Rafael Guimarães, e temos feito aí uma longa maratona, a gente chama de maratona da execução pelo país, passando por escolas judiciais, por diversas OABs, cursos da ESA, enfim, a gente tem feito aí, né? E eu tenho percebido que, principalmente quando estamos com a OAB, boa parte do público não é trabalhista. São advogados que atuam na área civil, porque o que a gente traz aqui, vamos dizer, com algumas peculiaridades aí, quase tudo se aplica também no civil, né? Então, muitos advogados civilistas, né, vamos dizer assim, nós somos os trabalhistas, aí tem os civilistas ali, muitos civilistas participam, interagem, ficam perguntando, ficam querendo saber, porque eles também têm essa dificuldade da execução lá na justiça comum, né? Então, é um tema bastante complexo. Eu fiz uns slidezinhos aqui. Recentemente, eu fiz uma exposição parecida com a que vou fazer hoje e levei 3 horas lá no Amazonas. Hoje eu sei que meu tempo é mais... foi num evento da magistratura lá do TRT 11, mas hoje o nosso tempo aqui é mais enxuto, então eu vou ser um pouquinho mais dinâmico aqui na abordagem aqui, para deixar um tempinho ainda para a gente fazer um bate-papo aí ao final, né? O doutor Franco falou, quem quiser deixar a câmera fechada, tal. No finalzinho, só ali no finalzinho, os 30 segundos finais ali, né? A gente puder abrir o vídeo, fazer aquela fotozinha, né? Para o evento ali, né? Eu gosto disso, gosto de interação, mas até como eu vou imprimir uma dinâmica um pouco mais acelerada, então a gente deixa mais para bater um papo aí sobre as questões, pode até enviando alguma coisa pelo chat, ao final a gente reserva alguns minutinhos para tratar aí. Vou compartilhar aqui. Vou diminuir aqui. Eu quase não consigo ver a tela, então, se alguém fizer alguma colocação, levantar a mão, dificilmente eu vou conseguir ver. Nós vamos trabalhar hoje aqui com o tema das ferramentas eletrônicas, né? A gente põe aqui o uso das ferramentas eletrônicas para a efetividade da execução. Ferramenta eletrônica vai resolver a execução? Não. A ferramenta eletrônica vai ser uma ferramenta, como o nome diz, é um mecanismo para que façamos a investigação patrimonial, a pesquisa patrimonial. E, além dessa pesquisa patrimonial, a gente sempre trabalha aí nos cursos que a gente faz, toda a parte de blindagem, que isso aqui é muito relacionado com blindagem patrimonial e mecanismos aí jurídicos também da gente pôr isso em prática no processo para fazer, como disse o doutor Tarcísio, trazer ali o alvará, né, que é o momento máximo, né, do processo para o advogado, espeça-se o alvará, né, aquele momento mágico. Então, vamos falar um pouco sobre pesquisa patrimonial, começo falando um pouco, e aí eu trago aqui o conceito que nós trabalhamos lá no nosso livro de pesquisa patrimonial, né? Investigação patrimonial. E a gente começa citando o dicionário, né? O vocábulo investigar significa o quê? Pesquisar, seguir vestígios, pistas, fazer diligências, procurar de forma metódica, através de observação minuciosa, com o objetivo de descobrir algo. Vou falar aqui para vocês, a gente tem um roteirozinho, né? É muito comum, né? O doutor Tarcísio comentou, fez lá o Cisbajude, Renajude, Arispe, negativo, diga o autor, e agora? Né? É muito comum, vem uma petição, quero Simba, quero... A gente fala, calma, gente. A gente tem que perceber isso aqui, olha, essa forma metódica e uma observação minuciosa. Então, a gente tem que ir seguindo a questão aqui, a investigação, a gente vai crescendo, vai seguindo ela passo a passo para a gente conseguir chegar a alguma coisa. E aí vem agora mesmo a nossa definição, define-se investigação patrimonial como método de levantamento de informações visando localizar bens, direitos e valores. É o nosso famoso BDV. Toda hora vamos falar em BDV, BDV, BDV. Tem algumas ferramentas que vão vir lá, BDV, BDV. O que é BDV? Bens, direitos e valores. Em nome do investigado ou ocultado por pessoas interpostas. É muito comum a interposição de pessoas por familiares, laranjas, testas de ferro,
pessoas jurídicas, estruturas fraudulentas societárias, as holdings patrimoniais estão aí, né? É uma realidade e a gente tem que ter um certo faro e tem que ir atrás disso, porque eu sempre falo, o foco dessa nossa investigação patrimonial não é ali o seu Zé ali da esquina que abriu um barzinho, teve uma menina que trabalhou 2 meses sem registro, e aí ele não conseguiu tocar a atividade dele em frente, fechou, quebrou, ficou devendo. Enfim, não é esse. O nosso foco é aquele grande devedor, aquele que tem dinheiro, mas que você procura e não acha nada. O patrimônio dele está todo oculto. Então, é para isso que a gente faz esse trabalho minucioso de aprofundamento aqui nessas pesquisas. E, né, como que isso vai ser instrumentalizado na execução trabalhista? Essa pesquisa patrimonial, a gente vai seguir rastros, pistas, como isso, né? E a resposta é basicamente o uso das ferramentas eletrônicas, tá certo? Essas ferramentas, né, são instrumentos aí tecnológicos que já existiam e que, vamos dizer, agora, principalmente após a Covid, com toda essa questão do distanciamento, da evolução tecnológica, né? Experimentamos aí em 2 anos uma evolução que acho que levaríamos mais uns 10 para chegar, né? E essas ferramentas, num modo geral, em grande parte delas, são de uso restrito ao judiciário. Então, não tem como o advogado, o autor, ir lá fazer essa pesquisa. Tem que ter a intervenção do juiz, ele tem que requerer para o juiz e tem que saber requerer isso para o juiz, saber o que está pedindo, dentro daquela ideia de metódico, né? Uma sequência lógica, né? A gente fala o uso lógico e progressivo das ferramentas eletrônicas, né? Então, tem que ter essa metodologia para ir formulando o pedido até para o juiz deferir, porque você voltou o cisbaju de negativo. Você fala sim, o juiz fala indefiro. Né? Indefiro, ainda é muito precoce para a gente estar falando em cima, a gente tem que aprofundar. Né? E a finalidade disso aqui, dessas pesquisas, essas ferramentas eletrônicas, é basicamente, né, a gente fala bastante, vai ter um slide aqui falando em pesquisa básica e pesquisa avançada. Né? A pesquisa básica é localizar patrimônio. As ferramentas principais de localizar patrimônio são o Cisbaju, Renajude e o Arisp. Né? Eu até falo, a gente fala muito Arisp, aqui na segunda região a gente tem muito esse vício do Arisp, mas o Arisp é muito falho. Né? A gente procura trabalhar mais a CENIB, vou falar para vocês da CENIB. Né? Então, e aí tem a pesquisa avançada, que é o quê? Quando há a ocultação por meio de pessoas interpostas, por terceiros. Então, a gente vai ter que ir lá identificar quem são os corresponsáveis, né, para ir atrás desse patrimônio escondido. Qual a base de dados que a gente tem disso aqui? Então, temos inúmeras bases de dados aqui. São instituições públicas e privadas. Um exemplo aqui bem básico, assim, só para a gente começar um arroz e feijão, né? JuSesp. Os senhores todos, acredito todos, têm acesso ao JuSesp, consegue lá. Pela JuSesp, a gente já consegue fazer alguma pesquisa. Né? Vamos dizer, uma base de dados pública-privada e com acesso a todos, com acesso simples. Né? Você não precisa ter uma credencial, por exemplo, de juiz, um acesso restrito para isso. Mas, então, são essas bases, aquelas informações que a gente tem lá, que a gente vai levantar, né, em cima disso. E essas ferramentas aqui, o acesso a essas bases de dados se dá por acordo de cooperação técnica. Então, a gente utiliza muito, por exemplo, Receita Federal. A Receita Federal, a gente sabe aí que há anos, né, ela tem aí tudo informatizado. Né? Tudo que você faz, a Receita Federal rastreia a sua vida inteira. Então, a gente vai lá acessar esses dados que a Receita Federal tem, por exemplo. Como que a gente consegue acessar isso? Por meio de um acordo de cooperação firmado entre o Poder Judiciário e o Executivo, ali no caso, a Receita Federal, as Secretarias Estaduais de Fazenda, enfim, tem vários mecanismos aí onde a gente vai buscar esse tipo de informação. E aí, como falei para vocês, né, a gente tem aqui a questão da pesquisa básica e a pesquisa avançada. O que é isso? A pesquisa básica visa localizar bens. Então, basicamente, aquelas principais ferramentas, Cisbajude, Renajude,
a gente tem lá o Infojude para pegar um imposto de renda, ver se alguma coisa tem declarada lá no imposto de renda, né? E temos aí também a avançada. Essa avançada, a finalidade já é mesmo quebrar a blindagem patrimonial, é achar patrimônio escondido, né? Então, a gente vai lá buscar um patrimônio que está em nome de pessoas interpostas ou, né, que se usam de estruturas societárias fraudulentas, aquelas empresas de fachada, as holdings, que é uma grande realidade. Então, como que a gente vai, né? Por exemplo, aqui algumas ferramentas de pesquisa avançada. O Infojude DOI, né? Que eu vou falar para vocês aqui, o DOI é muito mais amplo, muito mais importante do que o imposto de renda, vou explicar o porquê, e o CRC Jude. Muitos aí acho que talvez nunca nem ouviram falar desse CRC Jude. O que é esse CRC Jude? Vamos falar também. E aí já vamos adentrando aqui agora mesmo no painel aqui de ferramentas, mas não sem antes falar do nosso roteirinho básico aqui, né? O que a gente fala, o uso lógico e progressivo das ferramentas eletrônicas. Então, aqui nós temos uma régua, né? Horizontal e vertical. Então, a gente vai fazendo esses caminhos aqui. Então, aqui tem um mapa, né? Normalmente eu perco nesse slide aqui, eu perco aí quase uma hora. Não vou perder tudo isso com vocês, aqui eu vou procurar ser um pouco mais sintético, né? Para a gente conseguir alguma coisa. Então, vamos lá, a gente começa aqui de trás, né? A empresa é o devedor principal, aquela que está lá no título executivo, né? Então, etapa 1, vamos fazer o Sisbajude, Renajude, Cenib e Arisp, né? Depois vou falar lá do Cenib, né? Cenib barra Arisp. Eu uso muito os dois, né? O Arisp traz uma resposta mais rápida, mas o Cenib traz uma resposta muito mais aprofundada, né? Deu negativo, a gente tem outros caminhos aqui, né? A etapa 2, tem aquela parte de negativação, né? Já são medidas executivas indiretas. E eu falo aqui, medidas executivas indiretas típicas. Por que típicas? Porque são tipificadas na legislação, são previstas na legislação. E o principal mecanismo aqui é o protesto extrajudicial, que a gente não vê muito na prática, né? Lá por volta do ano 2009, 2010, o TRT de São Paulo tinha um convênio com os cartórios, que era o protesto online, né? E aí esse convênio acabou extinguindo, tinha muita crítica, muita gente falava, não pode protestar a sentença, havia uma grande discussão aí sobre a sentença ser um título passível de protesto extrajudicial ou não, né? E veio o novo CPC prevendo lá no 517, olha, decorrido o prazo para pagamento voluntário ali da obrigação do 523, pode ser levado a protesto. E a CLT veio lá com a reforma trabalhista, ela tem um ponto negativo e um ponto positivo, né? Eu falo que nem tudo na reforma trabalhista é tão ruim quanto a gente fala. Tem alguns pontos positivos, tem muitos negativos, mas tem alguns positivos. Ela tipificou, né? Ela acabou com a discussão do protesto, porque está lá previsto, no 883A, lá da CLT, está lá previsto a possibilidade, junto com o BNDT, do protesto extrajudicial de sentença. Aí vocês falam, mas protesto é mais trabalhoso, levar em cartório, por que não faz Serasa Jude? Né? Serasa Jude faz lá pelo convênio, rapidinho, não tem trabalho nenhum, né? O resultado é o mesmo? Pergunto, né? O resultado é o mesmo? A gente fazer um Serasa Jude, um protesto, né? O Serasa Jude, num passado aí, não muito distante, cerca de uns 20 anos atrás aí, quem tinha restrição no Serasa não conseguia fazer nada. Hoje em dia, restrição no Serasa não é mais impedimento para mais nada. Tanto que a Serasa Experian, né, ela tem buscado ali, ela tem um grande lobby no Congresso, ela quer que aprova um projeto de lei para tornar ali, trazer para o Serasa as mesmas consequências do protesto, né? O protesto extrajudicial para a Febraban, por exemplo, né, ele tem uma questão ali de um risco presumido. O cliente que tem um protesto é risco presumido, não é interessante para o banco. O banco já corta linha de crédito, corta cartão de crédito. A gente fala, vamos bloquear o cartão de crédito lá pelo 139 do CPC. Aí eu falo, é um baita trabalhão, vem mandado de segurança, vem um monte de coisa, quando a gente podia usar uma medida típica. O protesto já traz essa consequência.
Se o devedor tem uma vida financeira ativa com banco, ele depende de banco, um protesto para ele é uma bomba, porque o gerente vai ligar para ele e vai falar, amigão, você tem 5 dias aí para resolver isso, senão até a sua conta a gente vai encerrar. Né? Porque lá no contrato de conta bancária tem cláusula lá que o banco pode encerrar unilateralmente a conta por desinteresse comercial. Qual é o desinteresse comercial? Por exemplo, um cliente de alto risco. E para os bancos, um cliente com protesto extrajudicial é um cliente de alto risco. Então, a gente sempre fala, olha, vamos tentar, né? A gente estimula a utilização desse mecanismo protesto porque ele acaba dando bons resultados. Depois, ampliação da cadeia dos corresponsáveis. Deu errado lá, né? Veio o Cisbajude, Renajude, Cenib, Arisp, tudo negativo, né? Independente de fazer a 2 ou não, a gente pode começar a falar da 3. Né? Então, vamos partir. Tem um devedor subsidiário, eu vejo a gente brigando tanto, né, na fase de conhecimento, recurso, vai até o TST, boa parte dos processos do TST está lá discutindo responsabilidade subsidiária, se dá, se não dá. Aí, quando chega na execução, todo mundo esquece lá, deixa o subsidiário dormindo quase ali. Né? Então, tem que ir em cima do subsidiário. Né? Um detalhe aqui no canto esquerdo aqui da tela que eu já ia esquecendo. Quando for fazer pesquisa, principalmente Cisbajude, Renajude, Arisp, é importante pedir ali, né, que se faça a inclusão do CNPJ de matriz e filiais. Tá? Nós já identificamos casos, não vou falar aí de banco, né? Um Banco Itaú, quantas filiais tem um Banco Itaú? É algo, né, complicado. Casa Bahia, Magazine Luiza, essas grandes empresas, não tem por que fazer isso, até porque normalmente eles não dão trabalho na execução, na parte de garantia do juízo. Eles vão dar trabalho discutindo cálculo, enfim. Mas a parte de garantia da execução, a gente não tem muita complicação. Mas tem empresas aí que, para ocultar patrimônio, cria uma filial de fachada, uma filial que não tem nada, não existe, não tem nenhum empregado, não tem nenhuma atividade econômica, mas todo o movimento bancário está nessa filial, veículos está nessa filial, patrimônio, algum patrimônio que vai estar tudo nessa filial. Essa filial não aparece em lugar nenhum, ninguém sabe que ela existe. E aí você faz Bajude, Cisbajude dá negativo, faz Renajude dá negativo. Então, a importância também, que for empresa que tiver aí filiais, né, pedir. Né? Então, tem, por exemplo, aqui, como que eu vou saber para localizar filiais? Como eu vou saber se essa empresa tem alguma filial ou não? A gente tem aqui um pouquinho mais abaixo aqui, fontes abertas de pesquisa, um quadradinho verde ali. Casa dos Dados, transparência.cc. Não sei se os senhores conhecem, se alguém já utilizou, né? Principalmente esse Transparência CC. É um site aberto, as informações dele são lícitas, não são nada ilícitas, é dentro da política de transparência do governo que ele tem acesso. Né? E você vai lá, você coloca, por exemplo, o CNPJ. Vai começar a aparecer tudo que é sócio que tem daquela empresa, os sócios, quem são sócios daqueles sócios, vai aparecer várias informações, e se, por exemplo, tiver várias filiais, você identifica ali as filiais, né? E aí você pede, na petição, pede, olha, requer também que as pesquisas sejam feitas levando-se em conta todos os CNPJs das filiais. Isso eu estou falando de empresa que tem 4, 5, até 10 filiais, né? Que grandes empresas não tem muito sentido. Posso fazer isso juridicamente? Eu tenho fundamento para fazer isso? Eu posso entrar lá, mas pô, essa empresa não está num título executivo, e agora? Como que eu vou pegar aquela filial? Tem como escapar disso? Vou falar, isso já assim, doutrinariamente, isso é bem tranquilo. Matriz e filial é uma coisa só. Matriz e filial é empresa única. Né? Então, não há distinção. E isso é matéria tratada pelo STJ, lá em sede de recurso repetitivo, tema 614, que está falando, inclusive, esse tema 614, da penhora de conta de uma filial. Esse tema 614 é específico nisso. Então, sempre que for pedir essas pesquisas, tem filiais, pede para incluir os CNPJs das filiais, porque, repito, teve um caso concreto, não achava nada. Fez um Renajude, colocou todas as filiais, achou 7 veículos em uma filial. E essa filial era uma filial fantasma. Não tinha nenhum empregado, não tinha nenhum nada,
mas nessa filial tinha 7 veículos registrados lá, no 005, tracinho, vírgula, alguma coisa, né? Estava lá a frota de veículos da empresa, que ninguém localizava em lugar nenhum. Então, a importância disso também. Tá? Então, passou isso, né? Foi lá, não tem subsidiário. Próximo passo, vamos para os sócios. Né? Sócios, a gente sabe, ali tem o IDPJ. Vejo muita resistência na magistratura nisso. Eu tento quebrar isso, né? A gente vem pregando isso país afora, tentando quebrar essa resistência da magistratura. Opa! Acho que eu tirei aqui a tela. Ah, não. Alguém entrou aqui, compartilhou uma tela aqui, me derrubou aqui minha tela. Deixa eu voltar aqui. Pensei que eu tinha feito alguma coisa errada, não. Fazer um IDPJ tem que ser casado com arresto. IDPJ sem arresto é dar um recado para o sócio. Olha, tira seu patrimônio do nome, tira o dinheiro da conta, faz um PIX, transfere, porque eu vou chegar aí. Né? Então, vai fazer um IDPJ, tem que pedir o arresto. Né? O próprio, eu falo, né, a reforma trabalhista, pois lá, obrigatoriedade do IDPJ. Mas o legislador reformista, eu falo, não é tão ruim assim. Parágrafo 2º do 855A lá. Ele fala, olha, o IDPJ suspende o curso da execução, vírgula, mas não impede a utilização das medidas de urgência previstas no artigo 301 do CPC. O legislador deu o aviso, deu o recado, te deu um toque, amigo, pede o arresto. Você pega lá o 301 do CPC, vai lá, são medidas, mecanismos de implementação da tutela de urgência. Primeiro, arresto. E lá o parágrafo 2º do 855A da CLT fala, suspende, vírgula, mas não impede as medidas de urgência previstas no artigo 301 do CPC. Então, tem que fazer o arresto, há um risco, né? Qual o fundamento do arresto? A gente tem lá o periculum in mora e o fumus boniuris. Fumus boniuris em execução, a gente já tem o próprio iuris, né? Não vou nem falar do fumus boniuris, a gente já tem o próprio direito consagrado no título executivo. Já temos ali os principais Cisbajude, Renajude e Cenib. Se vocês olharem ali, eles são os bens de alta liquidez que pegam os primeiros 5 incisos do 835 do CPC. Os ativos financeiros, né? Os veículos e imóveis. São os bens de maior liquidez. Uma empresa que não tem dinheiro em conta, não tem dinheiro, não tem nada, não tem veículo, não tem imóvel, o que essa empresa faz da vida? Né? A empresa não tem lá, não é uma reunião, patrimônio, né? É uma empresa que não tem patrimônio nenhum, então, peraí, alguma coisa está errada. Então, se a empresa não tem patrimônio, e aí a gente tem no processo do trabalho, é sempre bem pacífico, TST fala isso reiteradamente, teoria menor, né? Basta o descumprimento aí da obrigação. Então, esse é o fumus boniuris. O iuris já está ali no título, e para dizer que tem o fumus boniuris é o quê? É o resultado negativo das pesquisas com a aplicação da teoria menor, ponto, casou. E o periculum in mora? Risco ao resultado útil do processo. Por quê? Durante a tramitação do IDPJ, que permite lá um agravo de petição, independente de garantia do juízo, e depois um agravo de petição, que sai um recurso de revista, um agravo de instrumento de recurso de revista, amarrou o processo aí 3, 4 anos. Nesses 3, 4 anos, o patrimônio do sócio não vai encontrar mais. Né? Depois do sócio, os sócios atuais, e só para, né, algo que a gente fala, onde vai buscar a responsabilidade do sócio? Artigo 135 do CTN, o Código Civil, a reforma trabalhista que positivou na CLT. Artigo 10A da CLT fala da responsabilidade do sócio retirante. Só que ela fala, olha, o sócio retirante vai responder subsidiariamente. Antes de chegar no sócio retirante, você tem uma hierarquia para passar. Inciso 1, o devedor principal, a empresa. Inciso 2, sócio atual. Então, quando o inciso 2 do 10A coloca sócio atual, eu vou dizer para vocês, a própria CLT previu ali a responsabilidade do sócio. Isso ajuda ali aquele fumus, né, o fumus boniuris ali do IDPJ, dizer, olha, a própria CLT prevê a responsabilidade direta do sócio atual. E aí, sim, não tem o sócio atual, vamos para o retirante. Tá? Depois, empresas dos sócios. Empresas do sócio.
Então, você vai lá, é o caso de holding. Holding, a gente pega muito isso, né? Quando você puxa lá no Transparência, você começa a ver que ele faz, aí você começa a identificar algumas empresas que são holdings, né? Como que a gente vai chegar nessas empresas do sócio? O IDPJ inverso, né? A desconsideração inversa da personalidade jurídica, sempre casado com a resto, né? As medidas cautelares. Seguindo adiante, a gente vai ter o grupo econômico, né? É um tema bom aqui, isso aqui era um tema para a gente conversar aqui algumas horas, grupo econômico, a decisão do STF. Deixa lá no finalzinho, a gente bate um papozinho, se quiser a gente fala um pouco lá sobre isso, né? Grupo econômico, eu sustento ainda não só o que antes da decisão, o mesmo fundamento que era antes da decisão do STF, como também a gente tem alguns caminhos aí para tentar driblar essa decisão do STF. E, por fim, fraudes, né? Então, fraudes aí, a gente já está falando em blindagem, em intermediação de pessoas, em empresa de fachada e tudo mais. Então, essa é a nossa linha horizontal e a gente vai indo aqui agora na vertical, né? Cada um que a gente faz, a gente vai passar esse 1, 2, 3, a gente vai fazendo e vai fazendo um looping, né? Vai passando aqui fazendo 1, 2, 3, né? Etapa 4. Infoseg, Infojude, CRCJude. Infoseg, basicamente, a gente vai ter lá informações cadastrais da Receita Federal. Não traz muita coisa boa. Infojude, a gente já tem bastante mecanismo ali no Infojude, e o ano passado, principalmente, o Infojude deu uma engordadinha, né? Antes ele, por exemplo, não tinha o Decred, não tinha DOI, não tinha alguns mecanismos que a gente vai falar aqui. A gente tinha que requisitar via ofício para a Receita Federal, né? Agora a gente tem esse no próprio Infojude. E o CRCJude. O que é esse CRCJude? CRCJude é para identificar registros civis, né? Aqui no TRT, você encontra ele, né? O pessoal fala, eu já vi juiz indeferir, falando, o TRT2 não tem convênio com o CRCJude. Mentira. Não é que é mentira. Desconhecimento do juiz. Porque ali tem um convêniozinho que fala o ARPEN, que é a Associação dos Registradores ali, né? E notários. E por esse ARPEN, lá dentro tem o CRCJude. Aí você clica ali no CRCJude. Serve para quê? Para identificar cônjuge, né? Já pararam para pensar aquele sócio, né, que você fez o IDPJ sem o arresto? Ele foi e transferiu tudo que tinha para a conta da mulher, né, ou do marido, né? Enfim, transfere tudo para lá. E aí você está lá pesquisando o sócio e não acha nada, e tá lá tudo no nome do cônjuge, né? Então, tem a possibilidade aí, o 790, inciso 4 do CPC, permite que se alcance o cônjuge aí, né? Tem alguma discussão jurídica aí, doutrinária, a gente sustenta o seguinte, por conta da própria, principalmente quando estamos falando em casamento, pelo regime da comunhão parcial, que é a regra no país, ou a universal, todos os bens se comunicam, não é isso? Adquiridos na constância do casamento. Então, tudo que a empresa, que o sócio, vamos dizer ali, com a empresa, trouxe de proveito financeiro, incorporou-se ao patrimônio da família e a própria ameação do cônjuge. Então, também, e aí o 1558 do Código Civil, se eu não me engano, que vai falar isso, e o 1663 do Código Civil, no parágrafo 1º, se não me engano, ele vai dizer, olha, na partilha de bens entram ativo e passivo. Então, as dívidas feitas também respondem, né? E essa utilização do cônjuge é uma forma de fraude, a gente já identificou, né? Utilizar o cônjuge como você registra todo o patrimônio no nome do cônjuge, dá cara tapa lá, pode pesquisar meu aí, você não vai achar nada, porque está tudo no cônjuge. Então, e como que a gente vai identificar o cônjuge do sócio? Você pega o contrato social lá do processo, você fuça ali de tudo que é lado, você não acha. E aí, então você fala, olha, você pede para o juiz, né, para utilizar essa ferramenta CRCJude, que é dentro do ARPEN, né, para fazer essa consulta. Basta ali você preencher ali o nome da pessoa, né, então você põe o nome do sócio e pesquisa. Ele aparece ali. Se for uma pessoa que tem um nome comum, muitos homônimos, é importante também, às vezes, pôr o CPF. O ruim de pôr o CPF é que, às vezes, ele dá um falso negativo, né? Às vezes você põe o CPF e ele não aparece nada, porque alguns registros antigos ainda não aparece o CPF.
Então, a gente sempre recomenda fazer a pesquisa primeiro pelo nome, né? Se for um nome muito comum, vamos pôr aqui José Carlos da Silva, tem bastante aí, então aí talvez sim pôr um CPF, porque senão você vai ficar ali muito tempo e não vai conseguir localizar. E aí você identifica e o juiz, com um clique, requisita, vem no e-mail corporativo do juiz a certidão de casamento. Aí você junta lá a certidão de casamento, regime de bens, data do casamento, você já fala, olha, isso aqui foi adquirido na constância do casamento, entra na partilha, responde também. Né? Então, aí a gente traz essa questão dos 790, inciso 4 do CPC, nessa linha, para o cônjuge. E ainda temos outros caminhos, né? Além dessas ferramentas, que são ofícios. Né? A gente pode pedir ofício, por exemplo, para a SUSEP. Né? A gente tem lá a questão lá, aquelas planos de previdência aberta, que são, na verdade, investimentos, né? Que a pessoa pode chegar e resgatar. Isso aí, jurisprudência, aí, vamos dizer, STJ, tem bastante jurisprudência aí dizendo que é penhorável. Então, de repente, a pessoa não tem nada no nome, mas de repente ela tem lá um plano de previdência com 400, 500 mil reais lá de crédito lá, de saldo. Você pode ir lá penhorar isso, né? Então é importante. Capitania dos Portos, vocês que estão aí na Baixada, né, devem ter talvez até uma vivência mais próxima com isso. A pessoa tem lancha, tem um iate, tem jet ski, tem alguma coisa ali. Como que a gente faz? Ofício para a Capitania dos Portos, eles vão identificar e você vai atrás para fazer a penhora. Dá até para fazer, porque esses veículos aí, né, aquáticos, eles são também registráveis, né, lá na Capitania dos Portos. Então você vai lá e você pede até, por exemplo, um arresto, uma penhora para registrar, para verbalar nesse registro aí, lá na Capitania dos Portos. Eles fazem isso. Aí você tem um grande complicador que é localizar o bem, né? Saber qual marina que vai estar aquela lancha, aquele iate, enfim, isso é uma problemática, né? E, seguindo aqui o roteiro, né? Então, assim, vocês vão vendo aqui, a gente vai fazendo um passo a passo, a gente vai engordando o polo passivo da execução, porque quando tem fraude, não adianta eu pegar ali a empresa ali e fazer pesquisa que eu não vou achar nada. Então, eu boto empresa, boto sócio, boto grupo, tudo que eu localizar de grupo, boto cônjuge, não conseguiu localizar nada ainda? Vamos para a etapa 5. A etapa 5 a gente usa aqui, CCS, SENSEC, SISCOAF. CCS é uma ferramenta poderosa para identificar os laranjas, né? Os procuradores que não aparecem em lugar nenhum. Então, você vai lá, o CCS ele é um dado cadastral, até tem uma discussão se envolve sigilo bancário ou não, nós defendemos que não. Tem uma pequena, vamos dizer, corrente jurisprudencial que fala que mas é minoritária, a majoritária fala que não. Tá? No CCS, você localiza ali, por exemplo, você vai lá, bota lá o CNPJ de todas as empresas, o CPF de todos os sócios, todo mundo que está ali. Vai começar a aparecer. Aí, de repente, você vê que o sócio principal ali da empresa movimenta outras empresas, conta bancária de outras empresas. É normal isso? Né? Ou então você começa a identificar pessoas movimentando a conta da empresa. Quem que movimenta a conta da empresa ali? Essa pessoa, quem que é essa pessoa? Então, aí você já começa a ver que por aí tem, de repente, o sócio formal que está no contrato social é um laranja, e quem movimenta a conta bancária, quem tem a procuração bancária, lá que faz a movimentação da conta, você consegue identificar isso. Né? Então, o CCS traz ali bastante informações úteis. Tem o SENSEC, que também é ligado ao registro civil, só que SENSEC a gente faz requisição de atos notariais. SENSEC é para o país todo. Para o estado de São Paulo tem um CAMP. Dentro do SENSEC tem um CAMP que é Central Altarial do Notários Paulistas, alguma coisa assim, né? Onde você vai localizar atos. Então, você consegue localizar escritura que não foi levada a registro de imóveis. Você faz a Arisp só vai puxar registro de imóveis. Aí o cara fez uma escritura e não registrou a escritura. E aí? Né? No SENSEC você identifica várias escrituras não registradas, né? Então você já tem, você fala, ó, ele não tem o domínio do bem, porque o domínio é só com o registro, mas ele tem direito sobre o bem, então você já pode fazer a penhora dos direitos sobre aquele bem, né?
No Sensec, você consegue localizar procurações. Então, você vai lá e encontra procurações para atuar perante todos os órgãos federais, perante aquela procuração, né? Aí você vê, olha, isso aqui é um sócio oculto, né? Quem está lá na empresa é o testa de ferro, um laranja, que não tem patrimônio nenhum, e o que está ali por trás é aquele, o procurador. Aí você cruza CCS, Sensec, você vai trazendo informações. E o Siscoaf, né? O Siscoaf, ele vai lá, todas as operações suspeitas de origem bancárias, tem várias, eu vou mostrar para vocês aqui várias bases de dados que alimentam o COAF, e eles vão registrando. Então, de repente, você faz uma pesquisa no COAF, você identifica e vem lá um relatório explicando de onde que apareceu aquele dinheiro, quem que fazia aquela transação, quem que fazia, né? Então, traz muitos... Isso ajuda, por exemplo, para você identificar uma blindagem e ir em cima, né? E, por fim, o SIMBA, né? Que agora a gente pode usar, em vez do SIMBA, o Sisbajude com módulo de afastamento bancário. SIMBA, gente, não serve para nada. Se você chegou aqui na etapa 5 e não conseguiu localizar nada, o SIMBA não vai servir para absolutamente nada. Vem lá um relatório, e além disso tem uma grande problemática. Você pede para o juiz SIMBA, ele defiro. Aí vai lá, faz o SIMBA, vem lá um relatório PDF de 20 mil páginas de movimentação bancária. Aí o juiz fala, indique o exequente, a ciência do SIMBA, indica o exequente meio de prosseguimento de execução, prazo de 15 dias sob pena de arquivo e prescrição intercorrente. E agora? Acaba que não resolve nada. O SIMBA, na verdade, aqui, ele vai servir para reforçar as outras pesquisas que você já fez, né? Então, o SIMBA é algo que a gente foge, evita, porque ele é muito trabalhoso, muito complexo. O NPP, os NPPs, vamos por assim, de todos os tribunais, eles têm um sistema de inteligência artificial que faz um processamento desse SIMBA, né? Ele consegue ali filtrar algumas coisas, fazer alguns relatórios que te ajudam. Porque você pegar um SIMBA de 20 mil páginas e falar agora, né, aí é um documento de restrito, não pode juntar no processo, tem que ir na Secretaria da Vara, não pode tirar xerox, não pode fotografar, você vai ter que ir lá na Secretaria da Vara, ficar quantos dias lá vendo aquele relatório de 20 mil páginas para identificar alguma coisa, né? Então, o SIMBA, na verdade, ele vai trazer algum fundamento para comprovar, para reforçar o que apareceu aqui nessas etapas anteriores, tá certo? Outra dica que a gente dá aqui, né, provas emprestadas, né? Então, hoje em dia, com a internet, aí, os processos todos eletrônicos, tanto na Justiça Comum, estadual, federal, então vale a pena fazer pesquisa da empresa no TJ. Vamos pesquisar lá no TJ, porque a empresa que tem dívida trabalhista, normalmente ela já tem dívida bancária, né? Vamos lá pesquisar, vamos ver o que o banco tem muita informação do cliente, né? O banco dá uma linha de crédito para alguém, você tem que provar que não precisa, né? O banco faz lá 1000 exigências, e aí quando o banco entra com a execução, o banco tem um arsenal forte ali para executar. Então você vai lá e consegue, né? Numa execução civil, e às vezes achar alguma coisa, né? Às vezes adiantar a sua execução, né? E em outras execuções trabalhistas também, né? Vai lá, tira a certidão trabalhista ali de ações e sai ali, né? Peneirando mesmo, processo por processo, ver o que acontece, o que aconteceu naquelas execuções, né? E isso pode trazer respostas muito úteis, né? Tive um caso recente de uma empresa aqui que quebrou, que sumiu, ninguém acha, ninguém vê. Essa pessoa aí, eu comecei a desconfiar ali que começou a aparecer no CCS uma pessoa ali cotitular. Eu falei, quem tem conta conjunta? Né? E apareceu uma pessoa com conta conjunta no CCS. Só que era um CCS de 800 páginas. Essa pessoa apareceu umas 3, 4 vezes. Aí você fala, e agora? Né? Eu falei, isso aqui, essa pessoa aqui está me parecendo um companheiro. Né? E depois o reclamante veio e me trouxe, olha, em outros processos trouxe até a petição de acordo do divórcio do cara, de 20 anos atrás, que na petição de divórcio ele declarava que vivia em união estável com essa pessoa que apareceu no CCS como cotitular de conta bancária. Né? Ou seja, aquela minha suspeita foi confirmada ali. E, por um acaso, a empresa ali, uma das empresas, uma holding patrimonial no meio dessas empresas,
vendeu um direito aquisitivo que ela tinha de um imóvel em São Sebastião, ali, se eu não me engano, ali na Barra do Uno, ali, não sei se vocês conhecem ali, um imóvel avaliado em mais de 3 milhões de reais, que ela entrou com processo de uso capião. Então, tudo isso veio o quê? Pesquisas em outros processos, não só dessas ferramentas que a gente tem de uso restrito, mas em outros processos você acaba descobrindo outras coisas. Então, é legal você ter esse tipo de informação. Vamos falar agora um pouco aqui das ferramentas aqui, em espécie, né? Eu estou me adiantando aqui, acelerando um pouquinho, para a gente poder bater um papo aí ao final. Sysbajude, né? O Sysbajude, todo mundo sabe aí, é busca de ativos financeiros, né? A gente tinha o Bacenjude, era, vamos dizer, a gestão do Sysbajude era feita pelo do Bacenjude, pelo Banco Central, e o Sysbajude passou essa gestão direto para o Judiciário agora, tá? Por força de convênio com o Banco Central, o próprio Judiciário agora que faz, já não tem mais aquela dependência, por isso que até mudou o nome, de Bacenjude, que era bem do Bacen, para Sysbajude. Tá? E no Sysbajude, o que a gente consegue? Bloqueio, desbloqueio, transferência de ativos financeiros para contas judiciais. Exemplos de ativos financeiros: conta corrente, conta salário. Pode penhorar conta salário? Né? Aquela discussão, mas a gente pode penhorar um percentual, dependendo do salário que a pessoa recebe, né? Se a pessoa recebe um salário mínimo, acho que uma aposentadoria do INSS, salário mínimo, você vai lá penhorar, né? A gente até fala, fere a dignidade do devedor, porque o salário, a pessoa viver com salário mínimo já é impossível, né? E você vai ainda tirar menos 30% daquilo, 20%, né? Agora, se ele tem um salário de 7 mil, 8 mil, 10 mil, né? Uma conta poupança, podemos penhorar a poupança? Olha, o CPC fala que poupança até 40 salários mínimos não pode. Aí eu falo, parágrafo 2º do 833, né? Para prestações de natureza alimentar de qualquer espécie, não se aplica essa restrição. Então, poupança, podemos penhorar sim poupança. Fintechs, todas as fintechs estão no Sysbajude, aí tem um segredinho. Tem até uma decisão que saiu do TRT que falou que todas as fintechs estão no Sysbajude. Errado. Fintechs com movimentação acima de 500 milhões de reais estão, sim, cadastradas no sistema financeiro, né? Fora disso, eles estão no sistema de pagamento brasileiro. Então, eles não são alcançados pelo Sysbajude e automaticamente pelo CCS, que é a mesma base cadastral. Tá? Então, algumas fintechs, dependendo aí, estão fora do Sysbajude. Aí como que faz? Tem que mandar via ofício, tá? Para alcançar fintechs fora do Sysbajude via ofício. Temos ali a novidade que surgiu aí no ano passado, a teimosinha, né? A repetição programada da ordem de bloqueio, que tem um limite de 30 dias, estão querendo aí tentar levar 60 dias, mas ainda está ali com alguns... Tem muitas inconsistências, o próprio Sysbajude não é muito confiável, não, às vezes dá uns errinhos ali. Mas essa teimosinha é interessante, porque às vezes você faz um Bacenjude em datas aleatórias e você pega exatamente o dia que não tem nada na conta. E quando você faz esse programado, esse 30 dias, de repente, no dia que cai um dinheiro na conta, você consegue pegar. Então, é importante. E um grande problema do Sysbajude, ele faz a pesquisa durante o horário de funcionamento do banco, o horário da TED, das 7 da manhã às 16h59 em dias úteis. Pergunto a vocês, e o Pix? 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, tem muita gente que sabe que nesse horário aqui não vai acontecer nada e faz a transação financeira após as 17 horas. E aí o Sysbajude não pega. Tá? Isso já era um problema que tinha no Bacenjude e que continuou com o Sysbajude aí, que precisava resolver também, né? Precisava pegar aí um horário agora pelo menos igual do Pix, né? 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mais ainda, dá para pedir informações, saldo bloqueável, endereços recentes. Às vezes você não está ali pesquisando endereço,
para citação na fase de conhecimento, diz, diga o endereço do reclamado ali, para citação sob pena de extinção do feito de resolução de mérito. Você já procurou tudo que é canto e você não achou nada. Tenta um cisbajude, pede para o juiz, requeira ali pelo cisbajude a funcionalidade de requisição de endereços, porque normalmente a pessoa mantém o endereço atualizado com o banco. Né? Então, ele pode ter alguma conta num banquinho que ele abriu recentemente, vai estar o endereço atualizado dele, de repente serve para isso, né? Relação de aplicações financeiras e contas, isso aqui já é quebra de sigilo, né? Que está ali meio ligado com aquela questão do SIMBA. Extratos consolidados ou específicos, também aqui, módulo de afastamento de sigilo bancário. Então, você vai pegar extrato de movimentação financeira, extrato de aplicações financeiras, fatura de cartão de crédito, proposta de abertura de conta, tudo isso aqui é possível requisitar via Cisbajude, tá? Contratos de câmbio, cópia de cheque, movimentação e recebimento de câmbio, de valores de outras moedas, enfim. Mas isso aqui já é numa investigação avançada, né? E, por si só, você pedir isso aqui não vai te trazer muita coisa. Então, você tem que ter, como eu falei ali, mais elementos, dentro daquela ideia do uso lógico e progressivo, você tem que ter mais elementos para conseguir aí reunir informações que vão trazer ali algum esclarecimento para o processo. Você vem lá, fatura de crédito, o que adianta a fatura de crédito dele, ali, do cartão de crédito? Né? Do que vai te resolver para a sua execução? Nada. Né? Mas isso, com outros elementos ali, né? Então, por exemplo, um sócio de empresa que não tem cartão de crédito, é comum? Está cheirando laranja. Quem é o laranja? Aquela pessoa que entra ali, consta ali no contrato social, que não tem capacidade econômica para ser empresário. Não tem nenhuma... É normal um empresário não ter um cartão de crédito? Né? Então, já começa, como eu falo, está subindo o cheiro da laranjada aí. A laranja está começando a subir o cheiro. Né? Então, são elementos. Mas isso, por isso que eu falo, a pesquisa avançada. Você tem que ter aí mais elementos para chegar a isso. Um dado que você pega aqui a colar não é suficiente para isso. Renajude. Renajude, todos sabem, restrições judiciais sobre veículos. Né? Renajude também serve para pesquisar endereço, viu? Eu já consegui localizar endereço com Renajude. E faz a pesquisa de veículo por CPF e CNPJ, tá? Quando você coloca lá o CPF e CNPJ, se tiver algum veículo, aparece. Você clicando ali no veículo, às vezes aparece o endereço da pessoa. Eu já peguei um caso ali, que eu peguei o endereço da pessoa no Renajude, né? E aí, a principal finalidade do Renajude é o quê? Bloqueio de veículo, né? E aí tem 3 modalidades de bloqueio. Primeiro, que é o que todo mundo faz, não sei por quê, devia ser o que menos se faz, restrição de transferência. Vai lá para o GAEP, TRT aqui em São Paulo, os oficiais de justiça, juízes pedem lá ao GAEP para pesquisa patrimonial, o GAEP faz Renajude com restrição de transferência. Né? Restrição de transferência serve para quê? A pessoa não vai poder transferir o veículo. Se alguém for transferir o veículo, vai falar, ó, tem um bloqueio aqui, não transfere. Só. Licenciamento. Aí você já começa a dar dor de cabeça para o devedor. Ó, o seu licenciamento está válido agora, o ano que vem você já não licencia mais. Quando você bloqueia o licenciamento, automaticamente você já bloqueia a transferência também. Tá? Então, quando você põe lá restrição, licenciamento, você já bloqueia licenciamento e transferência. Você já começa a dar dor de cabeça para o devedor. E a última, circulação. Essa daí é a que eu gosto de usar. Eu vou fazer lá, já boto restrição de circulação. Por quê? Passou aquele radarzinho inteligente, né? Não tem aqueles radar inteligentes nas rodovias aí que fala, olha, esse veículo está com documento vencido, está com busca e apreensão, tal. Ele vai, se você colocar ó, restrição, ele passou ali na estrada, o radar pega, ele passa na base policial, todo tranquilo, contente, não, está aqui o documento, não, esse carro está com restrição de circulação, o carro está preso. Aí você não precisa, porque é um grande problema de penhorar carro é que a pessoa some com o carro. Né? O carro é um bem móvel por natureza, some facinho de um lado para o outro e você às vezes tem dificuldade. Muitas vezes leva um veículo para leilão, vende, depois não consegue achar o veículo para entregar. Né? E aí eu já falo, 852 do CPC, né? E 840 do CPC, dê uma olhada lá, parágrafo 1º.
em regra, esse bem não fica como um depositário, não fica o devedor. Ele vai ser removido para depósito judicial ou ficar sob depósito com o exequente. Só vai ficar em depósito com o devedor se houver concordância expressa do exequente. Então, muitas vezes a gente não vê isso e depois vende e depois não entrega. Então, tem que pegar, o certo é remover ou deixar com o exequente, que ele tem interesse. Não, o exequente não vai assumir com o bem, ele tem interesse que vende o bem para entregar o bem e receber o dinheiro dele, né? Então, isso, né, essa restrição de circulação ajuda isso. E o 852 lá do CPC, fala lá, 852, inciso 1, né? 852, será realizada alienação antecipada, inciso 1, no caso de veículos automotores, ponto. Aí tem lá outras hipóteses, mas veículos automotores. Por quê? É um bem passível de depreciação por presunção legal, a lei fala, né? Nelson Nery Júnior diz, é praticamente obrigatória essa alienação do inciso 1. Então, tem que pedir mais isso, né? E pelo Renajude também faz o registro da penhora do veículo. Então, quando você fez a penhora, né? Eu uso muito o 845 do CPC, penhora por termo nos autos. Em vez de mandar o oficial de justiça, eu já faço no despacho, já ponho lá os dados do veículo, já está penhorado, já averbo no Renajude, e aí eu mando lá fazer a remoção, né? Isso, você ganha tempo com isso. Arispe, né? O Arispe, na verdade, o nome dele não é Arispe. O nome do convênio Arispe é penhora online, tá? Arispe, porque é a instituição que gera esse penhora online. Quando a gente fala penhora online, a gente pensa em conta no banco, né? Não, penhora online é o Arispe, né? E o Arispe é o quê? A Associação dos Registradores de Imóveis de São Paulo. O próprio nome já diz, São Paulo, né? Então, consegue localizar pelo Arispe bens fora do estado de São Paulo? No início, não. Hoje, sim, vírgula, mas com uma restrição muito grande, né? Então, por isso que eu vou falar, olha, antes do Arispe, vamos respirar um pouquinho para a gente ver, né? Pelo Arispe, o que a gente faz? Solicita penhora, solicita certidão. Então, você localizou um imóvel lá, pede a matrícula ali, vamos ver como que está, se já tem alguma penhora, se tem alguma coisa, né? Consultar pedidos de penhora, pedido de certidão, são as funcionalidades aqui básicas do Arispe. Então, você vai lá, pesquisa bens imóveis por CPF e CNPJ, solicita a certidão digital da matrícula, registra a ordem de penhora ou arresto do imóvel. Essas são as principais funcionalidades do Arispe, do penhora online. Agora, olha o problema aqui do Arispe. Abrangência. Está vendo aqui? Esse azul um pouco mais claro aqui é onde o Arispe pega. Esse azul mais escuro está fora do Arispe. Então, se a pessoa tem uma fazenda em Goiás, você faz no Arispe, você não vai achar. Se ela tem uma fazenda em Minas, Tocantins, esquece, você não vai achar nada pelo Arispe aqui. E um complicador. O Arispe, quando você vai fazer lá, ele procura o estado de São Paulo. Para mim procurar outros locais, eu vou ter que clicar. Então, por exemplo, eu vou ter que vir aqui, clicar no estado da Bahia para fazer uma pesquisa específica no estado da Bahia. Se eu quero pesquisar São Paulo, Bahia e Paraná, eu tenho que pesquisar São Paulo, uma pesquisa, Bahia, outra pesquisa, Ceará, Paraná, outra pesquisa. Tá? Então, ele é burocrático, ele é trabalhoso, né? E, em regra, né, e você pega ali até os normativos ali, né, do TRT, se você pegar lá do GAEP, que é o Grupo de Apoio de Pesquisa Patrimonial, são oficiais de justiça, no normativo do GAEP, aqui do TRT2, vai falar que é para fazer a pesquisa só no estado de São Paulo, exceto se o juiz determinar que se faça de forma específica em algum outro estado. Então, olha só o complicador. E, apesar de vocês falarem, mas agora o Arispe está pegando quase o país inteiro, né? Vou falar, nesses estados aqui, não significa que alcança o estado inteiro. O único estado que o Arispe alcança 100% é São Paulo. Os outros estados são algumas comarcas que têm, que o tabelião lá do Registro de Imóveis é associado
ao Arisp. Então, esses que são associados ao Arisp, você consegue pegar. São poucos, né? Não são muitos, né? Fora do estado de São Paulo. E tem, por exemplo, o TRT de São Paulo, o TRT2, tem um convênio com a CRI-MG, que é o Conselho de Registradores de Imóveis de Minas Gerais. É um outro. Então, se a pessoa tem um imóvel em Minas Gerais, a gente não consegue fazer via Arisp. Aquelas funcionalidades, penhora, certidão, mas tem um outro convênio específico que é o CRI-MG, Conselho de Registradores de Minas Gerais, de Imóveis de Minas Gerais. Então, dá para pedir por lá, tá? Agora, por isso que eu falo, ao invés de Arisp, é bom, a Arisp traz um resultado mais rápido, né? Então, eu sempre faço Arisp e CENIB, ponto. Arisp, basicamente, Estado de São Paulo, e o CENIB para ver o que vem do resto. CENIB pega o país inteiro de ponta a ponta. Tá? O CENIB é Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, foi criado pelo CNJ para, como forma ali de pôr na prática o artigo 185-A do Código Tributário, que fala da indisponibilidade. Essa indisponibilidade é a indisponibilidade geral de bens. Porém, por enquanto, o CENIB só está em bens imóveis. Tá? Então, pelo CENIB, você vai lá e faz a pesquisa, joga lá CPF e CNPJ, só que o CENIB ele não faz pesquisa, tá? Você registra a ordem de disponibilidade. Você coloca lá CNPJ, CPF, se a pessoa tiver um imóvel aqui em Tocantins, que está fora do Arisp, vai aparecer. Em Pará, vai aparecer. Se tiver lá registrado, lá no registro de imóveis, vai aparecer na CENIB. Tivemos um caso, né, na Bahia, Porto Seguro. O devedor não tinha nada em São Paulo, mas tinha um imóvel em Porto Seguro avaliado em não sei quantos milhões. Área de praia ali, aquela área, né, já tinha uma empresa hoteleira querendo comprar aquele imóvel para exploração turística, enfim. O pessoal não tinha nada, você vai ficar batendo com a Arisp e não vai achar nada. Ele tinha imóvel lá em Porto Seguro apenas, né? Então, e foi localizado onde? Pelo CENIB. Tá? Então, o CENIB é uma ferramenta importante. Eu gosto muito, antes de fazer o registro de disponibilidade, eu uso essa abinha aqui, consulta. Tá? Eu peço aqui a consulta, porque se esse devedor já tem outras pesquisas no CENIB, já aparece lá, já ganho, já me corta um atalho, já me corta um caminho. Né? Então, já aparece, eu já consigo identificar. O CENIB não traz muita coisa, ele traz o cartório e o número da matrícula. Aí eu vou lá e faço a requisição dessa matrícula. Se é um cartório atingido por Arisp, requisito via Arisp. Se não, via ofício. E aí aqui, né? Então, o que faz o CENIB? Direciona ordens judiciais de indisponibilidade de bens imóveis presentes e futuros. Olha só, o CENIB ele é como se fosse uma teimosinha. O cara não tem nada hoje, amanhã ele compra e registra. Quando ele registrar, já vai vir a resposta lá, já vai vir uma indisponibilidade por conta dessa ordem da CENIB. Tá? Ele já dá essa funcionalidade. Abrangência, todos os cartórios do país, com clique só. Você não precisa, igual a Arisp, ficar entrando. Você manda ali, põe o CPF e clique. Não precisa mais do que isso. Agora, o sistema não realiza consulta prévia de imóveis existentes, exceto se você clicar aqui, consultar, e se essa pessoa já tem alguma indisponibilidade registrada. Se ela já tiver, você consulta ali. Se não tiver, sinto muito, não tem outro caminho. Tem que fazer a indisponibilidade ali. E aí, então, vamos dizer, ele não é ao contrário do Arisp. O Arisp faz a pesquisa e você fala, olha, tem esses imóveis, qual você quer penhorar? O CENIB não. Tudo que tiver, ele vai registrar ali essa indisponibilidade. Agora, o que essa indisponibilidade vai ocasionar? Ela gera a presunção absoluta de conhecimento por terceiros. Então, a partir do momento que tem disponibilidade, a pessoa pode até vender, mas quem comprar já sabe que é fraude de execução e é presunção absoluta. Com isso, neutraliza a alegação de terceiro de boa-fé, tá certo? Súmula 560 do STJ.
A decretação da indisponibilidade de bens e direitos na forma do 185A do CTN pressupõe exaurimento das diligências na busca por bens penhoráveis, o qual fica caracterizado quando infrutíferos o pedido de constrição sobre ativos financeiros, parênteses, cisbajude, expedição de ofício aos registros públicos do domicílio do executado, Arispe, Cenib e Detran, Denatran, Renajude. Então, essa indisponibilidade de bens, né, ele tem como pressuposto que você tenha feito isso negativo. Então, você já pode tranquilamente fazer essa indisponibilidade, sem medo, mas eu vou estar tornando disponível todos os bens que a pessoa tem. Né? Depois você requer a penhora e fala, olha, os outros você pode tirar a indisponibilidade. Agora, coisa que eu vejo muito, né? Eu pego aqui matrículas, aqui 50 indisponibilidades, penhora, 1, 2, quando tem. Gente, CENIB, indisponibilidade, não é nada. Ele só faz ali, só gera aquela presunção de fraude e execução. Ponto. Tá? Veio o resultado do CENIB, localizou lá um imóvel, ato seguinte, requer a penhora do imóvel, requer a requisição da matrícula e de ato seguinte, 845, parágrafo 1º do CPC, penhora por termo nos autos. Já faz ali no despacho a penhora, já a verba via Arisp e vamos só para fazer ali a avaliação. Você já está penhorado e essa penhora ela te garante o direito de prelação. Num concurso de credores, quem tem a penhora mais antiga ali, né, vai se dando, tem mais direitos ali, né? E muita gente tem só CENIB. Né? Eu peguei um caso aqui para julgar aqui pelo SOS Execução, que é de uma comarca aqui de Guarulhos, uma empresa que foi arrematado um imóvel por 5 milhões, se eu não me engano, 7 milhões, um negócio assim, e tinha lá mais de 300 penhoras no rosto dos autos. Né? Na matrícula desse imóvel tinha 3 ou 4 penhoras. Em disponibilidade tinha mais de 100. Né? Aí vem todo mundo, o que eu quero, eu tenho disponibilidade, eu tenho direito de preferência. Eu falo, sinto muito, você não tem. Só aqueles 3 ou 4 que tem penhora têm direito de preferência, você não. Então, olha o problema disso. Então, o CENIB, ele é um preparatório, é um primeiro passo para depois, você não é porque vê a CENIB positiva, a CENIB positiva você não pode nem mandar para leilão, você não penhorou o bem. Então, veio a CENIB, primeiro passo, penhora. Aí, terceiro passo, vão para leilão, tá certo? Então, fala aqui, resultado positivo, deve-se expedir mandado de penhora, substituível pelo termo de penhora nos autos, né? Por termo nos autos. 845, parágrafo 1º do CPC, e depois avaliação do imóvel. Serasa Jude, né? Serasa Jude, como eu falei, faz a constrição lá, faz a negativação no Serasa. Hoje em dia, quase nada de efeito prático. Então, Serasa Jude é algo que eu evito até de usar, porque não tem resultado positivo para execução quase nenhum. Agora, é interessante essa funcionalidade dele aqui, consulta de endereços. Você vai numa loja comprar um celular parcelado. Aí o cara vai lá, o seu endereço aqui é esse. Você fala, não, eu mudei agora, vou atualizar meu endereço. Atualizou o endereço, amanhã você bate no Serasa Jude e já está lá. Né? Então, assim, é uma fonte interessante também para pesquisar endereço, tá? E a gente apanha muito com essa questão de endereço, né? E fazer lá a negativação. Permite inclusão e exclusão de devedores no cadastro de inadimplentes do Serasa Experian e consulta endereço atualizado da base de dados do Serasa. Infojude, né? Que já estamos caminhando para as mais avançadas. Infojude, registrar solicitação, tem aqui a telinha do Infojude, o que ele vai fazer aqui? Vai identificar bens, direitos e valores do nosso BDV declarados pelo devedor. Declarar. Então, assim, o devedor declarou no imposto de renda, ou, por exemplo, no ITR, ele tem um imóvel rural, ele declarou no ITR. O devedor, que é devedor mesmo, que é maldoso, que é, né, aquele devedor profissional, ele declara no imposto de renda o patrimônio dele? Ponto de interrogação. Né? Ou então, quando ele, vamos dizer, ele declarava no passado, mas agora que ele viu que a casa vai cair, primeira coisa, deixa eu declarar imposto de renda, aí você não acha nada.
Então, o imposto de renda é bom, vírgula, quando ele declara, né? Mas nem sempre. Fornece informações do responsável tributário da empresa. Isso aqui pode servir, às vezes, para a identificação de um grupo, de um laranja, de um sócio oculto, né? Empresas com contador em comum, de repente você consegue alguma coisa nisso. A DOI informa operações imobiliárias realizadas pelo devedor nos cartórios de registro de imóveis e cartórios de notas de todo o país. Essa DOI é um imposto de renda, vírgula, declarado pelo tabelião, quando você faz a escritura, ou pelo registrador de imóveis. Então, bem, você olha lá, imposto de renda não tem nada, você puxa a DOI, aparece um monte de imóveis, e você consegue identificar ali fraude, execução, simulação, um pouquinho, normalmente, né, o devedor, ele não começa, ele não transfere o patrimônio quando tem ação trabalhista. Normalmente, ele, antes disso, ele já fez. Quando ele começou a atrasar o FGTS, né, começou a atrasar o salário, começou a dar problema, né, ali, né, um pouquinho antes daquilo ali, é o momento, a gente chama ponto de inflexão. É o momento que tem que voltar a pesquisa patrimonial. É dali para frente. A DOI, por normativo do TRT2, ele sugere que peça desde janeiro de 1980, que é quando foi criada a DOI. Essa também é uma informação equivocada. A Receita Federal, já fiz consulta direta, eles já me disseram o seguinte, não, o que tem no sistema que a gente fornece via Infojude é a partir de 1995, tá? Mas já é bastante significativo, a gente tem aí 25 anos aí de informação aí, né? Então, normalmente, esse ponto de inflexão que a gente chama está ali 3, 4 anos antes da ação trabalhista. Quando você vai fazer a pesquisa, você voltou 10 anos aí no tempo, se ele tinha patrimônio ali você vai ver, olha, que legal, ele tinha um imóvel que ele comprou em não sei quando, aquele doou para o filho, aquele vendeu para o pai, aquele vendeu para o irmão, e você consegue achar isso na DOI, pouco antes da ação trabalhista. Ah, mas aí não dá fraude de execução, mas aí dá simulação. Artigo 167 do Código Civil e 169 fala, ó, simulação pode ser conhecida, ela não está sujeita à prescrição, né? Por exemplo, a fraude contra credores está sujeita à decadência, simulação não. Então, a gente usa muito esse instituto da simulação para quebrar esse tipo de coisa. E a DOI é uma ferramenta importante, porque quem declara não é o devedor, é o cartorário, o tabelião. Ele é obrigado a fazer isso. Então, toda vez que ele lavra uma escritura, ele faz o registro na DOI. E isso vai aparecer para a gente ali no processo, uma informação bastante útil, tá? Informa transações imobiliárias realizadas pelo devedor. Isso aqui já é um pouco mais difícil, pela DIMOB. Aluguéis, compra e venda. Então, no módulo de MOB, às vezes você encontra. É difícil, porque muitas vezes, a maior parte dos locadores não declara para a Receita Federal o quanto recebe ali mensalmente de aluguel, até para não pagar imposto de renda, né? Mas, por exemplo, uma empresa que vende um loteamento ali, essas empresas que fazem, as incorporadoras, né, consultoras, fazem um loteamento e vende ali um imóvel na planta, né, um lote dentro de um condomínio residencial, né, e faz o contrato direto ali, não faz via financiamento bancário, faz financiamento direto com a empresa. Essas transações imobiliárias você encontra na DIMOB. E aí você puxa lá, o cara não tem nada, mas ele tem um contrato. Na DIMOB aparece que ele comprou um contrato ali, que quitou até o contrato com a incorporadora tal de um imóvel. Então você fala, opa, ele tem direito sobre esse imóvel, dá para ir, né? Isso está dentro do Infojude. Decred é para ver operações de cartão de crédito, tanto do devedor enquanto cliente, né? Isso serve para quê? Para nada. Vírgula. Pode servir para identificar um laranja, né? Aquela situação que já até comentei lá atrás. E se for um comerciante, você vê lá os recebíveis dele, pelo Decred, as maquininhas que ele tem, para fazer penhora, que a gente chama penhora de maquininha, né? Na verdade, é uma penhora do quê? É uma penhora de crédito, que essa maquininha gera
um direito de crédito para ele ali com quem? Com a bandeira ou com a operadora? Né? Com a Visa ou com a Cielo? Essa é a dúvida, erro comum. Todo mundo, eu quero que penhore o crédito que ele tem com a Visa, com a Mastercard. Não. Esses aí são as bandeiras. Bandeira não, a gente vai pegar ali os operadores. Eles são os agenciadores, a gente vai pegar os operadores. Quem são operadores? GetNet, Cielo, Redcard. Esses são, em cima desses que a gente vai fazer a penhora do crédito. Então, às vezes você tem um comerciante lá, aparece lá que ele tem a maquininha, qual que é de quem que ele recebe esse crédito, você vai lá e faz a penhora desse crédito que ele tem, tá? Infoseg, Rede de Integração Nacional de Informações de Segurança Pública e Justiça. Como eu falei, são mais dados cadastrais, tá? Então, vem lá, dados cadastrais, informações da pessoa física, CPF, data de nascimento, mãe, eleitor, sexo, endereço, telefone residencial, pessoa jurídica. Então, assim, não tem muita coisa ali. Às vezes a gente usa, né, para identificar. Aparece uma pessoa, aí você vai lá, você puxa ali, mãe, são irmãos, são não sei quem. Às vezes você consegue usar para isso, pegar um endereço atualizado, vir Infoseg, é mais o que a gente usa Infoseg. Não vai ajudar muita coisa na execução. Localiza a existência de outras pessoas jurídicas em nome do devedor. Então, aqui pode ser útil. Isso aqui, lembra que eu falei do Transparência CC? Né? Vai dar a mesma base que dá no Transparência CC. Tá? Então, você consegue aqui, mas, por exemplo, holding, né? Você não vai pegar ali, holding, ele já não encontra, já começa a dar problema aí. Né? Então, mas é uma ferramenta, às vezes, útil nesse sentido. CRC Jude, como eu falei, né? Deixa eu ver aqui, começa aqui. Como que faz aqui? Então, aparece aqui, né? São registros civis, né? Localiza corresponsável patrimonial, o cônjuge. Então, como que você faz? Põe aqui, clica aqui, pesquisa casamento, é lógico, isso quem vai fazer é o juiz, né? Você vai pedir para o juiz fazer. Eu estou ensinando o mapa das pedras aqui para vocês pedirem para o juiz. Né? Depois o juiz fica bravo comigo. Você fica ensinando esse povo aí, pedir esse monte de coisa. O povo fica mexendo o saco, pedindo certidão de casamento. Paciência. Essa é a sua função aí, sinto muito, né? Então, você clica aqui, casamento, aí o juiz vai preencher aqui o número do processo, vara, alguns dados aqui, aí põe aqui nome do nome que você quer aqui buscar, né? Então, você põe o nome aqui e pesquisar. Se for um nome muito comum, aí recomenda pôr aqui também o CPF, como eu falei, e pesquisa. Vindo a resposta, aqui não tem, outra tela, tem uns slides que eu tenho que vem a outra tela, que é onde o juiz clica lá para requisitar. Né? Então, aparece aqui, às vezes aparece uma relação. Né? Às vezes aparece uma relação, você joga lá, uma pessoa com nome até meio complicado, parece tal, mas aparece um na Bahia, um no Ceará, um em Paraná, outro no Rio Grande do Sul, um em Tocantins, e 3 em São Paulo, e vários em São Paulo. Então, começa a aparecer muito, até você restringe a pesquisa aqui por estado. Então, põe por estado, São Paulo, né? Aí eu consigo, parece 3, 4, eu consigo ver com mais facilidade ali, né? Quem é e requisitar, depois identificado quem é, requisitar essa certidão para uma possível inclusão aí no polo passivo. CCS, já chegando aqui na parte final, vamos ver aqui se nos próximos 5 minutos a gente acaba para tirar uns 30 minutinhos aí para bater um papo. CCS, como eu já falei para vocês ali, vai servir o quê? Para a gente fazer, pegar ali os dados cadastrais, tudo que é relacionamento bancário das pessoas do alvo, que a gente chama dos investigados. Então, você vai colocar lá CPF ou CNPJ e vai pesquisar. Ele vai vir lá a relação, né, quais são os relacionamentos. E você consegue identificar ali. Como eu falei, eu identifiquei um companheiro por uma conta. É comum a pessoa ter conta conjunta? Quem tem conta conjunta? Um divórcio simulado. Não sei se vocês já tiveram esse tipo de problema. A pessoa simula que teve um divórcio. E aí, por um acaso, né, algo que a gente sempre brinca, imagina a pessoa benevolente, é o tal do devedor. O cara gosta de doar todo o seu patrimônio, né?
ele separa da mulher, aquela separação, né? Muitos aqui atuam aí em vara de família, sabe como que é litigioso uma separação, partilha de patrimônio, e o devedor vai lá e deixa todo o patrimônio para o cônjuge, né? Aí você puxa no CCS, por um acaso, eles ainda mantêm conta conjunta. É normal isso? É normal um ex-cônjuge manter conta conjunta, aquele ex-cônjuge beneficiário de todo o patrimônio, ainda agora vir e receber aí, ser cotitular em conta bancária, tem conta conjunta, né? Então você começa a ter elementos aí para falar aí, né? É lógico, são indícios, né? Prova indiciária, para dizer, olha, isso aqui foi um divórcio simulado. Agora, simulação você não encontra prova cabal, né? Porque ninguém que vai simular, que vai fazer, né, vai aprontar, vai deixar rastro, né? Tem uma decisão do TST que fala, olha, o simulador não passa recibo da fraude, né? Ninguém passa recibo da fraude, né? Então você não vai encontrar ali uma prova cabal, mas indiciária. Visão cadastral das contas bancárias, né? Então você vem ali produtos financeiros, você identifica ali procuradores, representantes. Você encontrou lá uma empresa e o sócio ali movimentando a conta bancária, absolutamente normal. Agora, aparece uma outra pessoa ali, como representante da empresa movimentando a conta bancária, como eu digo sempre, ó, radarzinho pisca, alguma coisa, vai ali que tem a fumaça. Se tem a fumaça, tem fogo, você vai achar alguma coisa ali, né? Permite identificar confusão patrimonial, isso para fundamentar um IDPJ inverso, um próprio IDPJ, um grupo econômico, né? Saída fraudulenta. Então, o sócio saiu da empresa no ano de 2015, mas até hoje ele no CCS ele é o cara que movimenta a conta da empresa. É normal isso? O sócio sai da empresa e continua movimentando a conta, né? E então você tem um sócio retirante, aquela saída fraudulenta, um sócio oculto. Sócio oculto é difícil, a gente não gosta muito de falar sócio oculto, porque a jurisprudência fala, mas não provou affectus societatis, o simples fato dele ser representante bancário, muita jurisprudência fala que sim, mas muitas falam que não. O simples fato dele ser representante bancário não significa que ele é sócio oculto. Tá bom, sócio não, mas administrador oculto ele é. Então, se é um administrador oculto, também tem lá a responsabilidade e a gente pega lá não só o CPC, como também o CTN para falar da responsabilidade do administrador. SENSEC, Central Notarial de Serviços Eletrônicos. Como eu falei, a gente pesquisa aqui escrituras e procurações, inventário, escritura de inventário extrajudicial. Né? O devedor faleceu. Aí você vai lá, quer achar tal, você não acha. Né? Via SENSEC, você requisita aqui, ó, tem o CEP, que é Central de Escrituras e Procurações, e o SESD, que é Central de Escritura de Separações, Divórcios e Inventários. Então, você consegue requisitar, você primeiro pesquisa, localiza, depois você vai lá e requisita via ofício, tá? Como eu falei, o SENSEC, ele atua no âmbito nacional, exceto São Paulo. Né? São Paulo é o CAMP. Localiza atos notariais importantes na desconstrução da blindagem patrimonial. Você vai localizar procurações, contratos de mandato, instrumento de cessão de direitos, né? Você consegue localizar isso no SENSEC, porque são atos que são feitos em cartório, né? Então, pessoa para ali poder vender bens e tal, ela tem procuração pública para vender um bem, né? Então, você começa já rastrear por ali, procuração pública para representar a empresa perante, né? Você fala, opa, no mínimo um procurador ele já é. Será que é algo mais? Aí você vai aprofundando nas pesquisas, cruzando com outras informações para fazer aquele dossiê, né? Para chegar ali na parte importante. SISCOAF. SISCOAF, como eu falei para vocês, é o relatório de inteligências do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, né? O COAF ele era ligado à Polícia Federal, aí na atual gestão agora foi para o Banco Central, tá? Desvinculou lá da Polícia Federal porque estava com medo de chegar em quem não poderia chegar, e aí então foram para onde eles conseguem ter um pouco mais de controle, né? E aqui no COAF, você vê, essas informações do COAF são informações também sigilosas, tá? Então você vai lá, você faz a pesquisa, você vai inserindo aqui nome,
CPF ou CNPJ, insere, adiciona, né? Aí aqui embaixo, tipo de procedimento, data do período de consulta. O sistema, em regra, ele retroage 5 anos, ele já sugere, mas você pode retroagir mais tempo aqui. Tipo de procedimento, para quem fala que não pode fazer COAF no processo do trabalho e na execução trabalhista. O próprio sistema do COAF tem lá, execução trabalhista. Então, é um mecanismo, né, de você desvendar aí ocultação patrimonial. Aí aqui, número do procedimento é o número do processo. Descrição, você tem que dizer aqui o que é suspeita de ocultação patrimonial, isso o juiz, no caso, fazendo a pesquisa. E ele tem que anexar a decisão, escolha o arquivo aqui, escolher arquivo, ele vai juntar a decisão assinada determinando fazer o COAF, senão eles não liberam. E aí o COAF, se o investigado tem operações suspeitas, e esse pessoal que faz esse tipo de blindagem é o público-alvo básico do COAF, você consegue, às vezes, informações muito ricas ali no COAF para desvendar aí mesmo essa intermediação, toda essa atividade ilícita que se faz. Então, vamos lá, o que consegue com o COAF? Rastreia operações atípicas, ocultação patrimonial. COAF, basicamente, né, ele surgiu ali com a ideia de lavagem de dinheiro, né? Então, eles vão fazendo um banco de dados disso. Realizadas pelo devedor com bens de alto valor, pagamento, transferências. A pessoa vai lá no banco, saca 50 mil reais em espécie, o banco é obrigado a comunicar isso para o COAF. Um dia você foi no banco, sacou 50 mil reais, tem alguma coisa errada nisso? Não. Mas todo dia você vai no banco, saca lá 120 mil reais, tal, peraí. Tem cheiro de coisa estranha aí no meio, né? Então, são coisas que você vai associando. A alimentação da base de dados do COAF com informações dos setores econômicos obrigados, Sistema Financeiro Nacional, Bolsa de Valores, CMV, corretores de imóveis, juntas comerciais, sociedades seguradoras, né? Essas são basicamente as principais bases de dados aí do COAF, né? E autoridades e denúncias diversas. Esses dias eu peguei um caso aqui, era um caso pequeno, de um sócio que na audiência tinha lá uma alegação de assédio moral, tal, foi mas tal, não sei o quê. Aí todo mundo, o dono, eu fui no contrato social, o nome dele não constava. Ele estava lá no depoimento, mas o senhor é o quê na empresa? Eu sou o dono. O senhor é o dono da empresa? Sou. Por que não está no contrato social? Porque eu estou regularizando. Tá. Quanto tempo que o senhor está regularizando? Só faz 5 anos que eu estou regularizando o meu contrato social. Em 5 anos que ele está à frente da empresa, ele não colocou o nome dele no contrato social, né? Isso não é uma atividade suspeita, né? Então, na ata de audiência, depois de colhido o depoimento, eu mandei mandei isso para o Ministério Público, para vários e tal, e também para alimentar a base de dados de COAF. Pode ser que alguém, algum dia lá na frente, vai ter algum problema e achar, olha, esse sócio aqui, ele se declarou numa audiência, ele declarou que era sócio há 5 anos. Aí lá no relatório do COAF vai vir, olha, o juiz Richard Wilson Jamberg, em audiência, tal, não sei o quê, colheu o depoimento do fulano que declarou ser sócio da empresa há 5 anos, tal, sem constar no contrato social. Aí lá na frente você está numa execução complicada, você fala, aqui, onde está aqui, esse cara aqui, né? Então, e isso, quem presta esse tipo de informação também é o banco. O banco é obrigado ali, e o banco, vamos dizer, eles têm medo, né? Porque se o banco tiver uma suspeita de que fez vamos dizer, um pano aí para alguém praticar lavagem de capital, o banco está ferrado, vai ter várias consequências, né? Então, o banco tem lá vários normativos ali, o banco, qualquer coisinha está mandando, qualquer atividade suspeita, o banco manda para o COAF, tá? E ali o relatório do banco vem dados assim, sabe? Que você estava precisando ali para fundamentar, que você não achava, vem lá a informação do banco ali, tudo mastigadinho que você está precisando ali no COAF. Então, isso é muito útil, né? Tem um julgado recente do TRT, de bem de família fabricado, não sei se vocês chegaram a ver, do SOS Execução, que confirmou uma sentença minha, né? Que eu usei o relatório do COAF para falar que aquele bem de família não era bem de família coisa nenhuma, era uma fraude, tal, porque o cara utilizou a filha
como pessoa interposta, e lá no COAF, dentre outras coisas, a filha, né, quando foi perguntada pelo banco por que ela movimentava tanto dinheiro na conta, que é uma pessoa de jovem, 20 anos, movimentando, vamos dizer, centenas aí de milhares de reais na conta aí, né? Por que isso? Tal? Não, porque meu pai está com problema, ele está usando a minha conta. Lá no relatório do COAF veio isso bonitinho, né? E isso ajudou a fundamentar a interposição de pessoas e falar, olha, isso aqui foi fraude, e se é fraude, não está acobertada por bem de família. E o tribunal manteve, né? Então, é importante, uma ferramenta boa, tá? O Maurício levantou a mão, só um minutinho aqui, a gente já vai acabar aqui, a gente já vai no bate-papo, Maurício. Simba, a última ferramenta aqui, como eu falei para vocês, o Simba vai servir o quê? Aquela investigação, movimentação bancária. Eu havia um relatório lá de 20 mil páginas, com todas as transferências, toda a movimentação bancária que os investigados tiveram naquele período. Você ter o Simba sem ter todas essas informações que eu falei para trás, você não serve para nada. O Simba vai servir para reforçar essas informações aí que a gente falou. Então, informa detalhadamente toda a movimentação financeira. Aí permite identificar destino dos ativos financeiros, para onde que ele está mandando dinheiro, transação imobiliária, sem lastro financeiro, mecanismo de interposição de pessoas, cadeia de empresas, empresa de fachada, holdings, entre outros. Tá? Então, o Simba é isso, mas o Simba sozinho, sem nada, sem tudo aquilo que deve anteceder o Simba, você não consegue fazer nada. Tá? Aqui, o merchanzinho aqui, né, do nosso livro, essa aqui é a primeira edição, está esgotada, tá? Ela teve 3 mil exemplares vendidos, a segunda edição fechou hoje ali, mandando para a gráfica, os últimos acertos a gente mandou hoje, né? Deve estar sendo lançada aí até o final de maio, agora bem mais gordinha, essa aqui tinha 800 páginas, a segunda edição vai ter 1.300 páginas, com bastante material aí sobre isso e tudo mais, e um pouco mais aqui do que nós falamos, tá certo? Então, aqui minha identificação aqui, tem o meu Instagram aí, tá? Juiz do TRT, sou coordenador do SOS Execução aqui no âmbito do TRT, tá certo? Meus agradecimentos aqui, deixa eu tirar o compartilhamento. Tarciso, se tiver interesse, depois me avisa, eu mando para você esse materialzinho aqui, esse PDF, tá? Compartilhar com os colegas, se alguém quiser, pode ficar à vontade. E me coloco aqui agora à disposição dos colegas aqui para a gente conversar, debater, enfim. E passo a palavra ao doutor Franco, ao doutor Tarciso aí, fazerem aí alguma mediação aí. Fiquem à vontade, doutores. Doutor Richard, a gente que agradece imensamente por compartilhar com a gente todo este conhecimento e falar um pouquinho dessas ferramentas. Foi uma palestra muito enriquecedora para nós. E os colegas, de fato, estavam perguntando a respeito do material, seria aqui a primeira pergunta, né? E já que vamos começar aquele nosso bate-papo descontraído, eu faço aqui até das palavras da angústia dividida para a doutora Nicleide, que seria bom se todos os nossos colegas aí, se todos os juízes aplicassem todas as ferramentas que o doutor passou, porque nós, via de regra, pedimos e quase sempre tomamos alguma negativa por N motivos. N motivos. Inclusive, eu pedi recentemente a questão do protesto e tinha pedido, peço o Cisbajude, o protesto e o BNDT. O juiz deferiu o Cisbajude, o BNDT e o Serasa-Jude. Em contraparte do protesto, disse que não, porque o Serasa-Jude já suprir essa necessidade, então não era necessário. Então, o problema é que nós você vê que tá equivocado, né? Porque o que faz aí o Serasa-Jude não chega no calcanhar ali do protesto, né? Sim. Doutor Tarciso, só para dizer, já mandei o material no seu WhatsApp, aí o senhor compartilha aí com os colegas aí. Perfeito. Então, colegas, eu vou compartilhar. A própria OAB vai mandar por e-mail para o e-mail de vocês. Aí todo mundo tem acesso. Aqueles também que quiserem, me peça pelo meu WhatsApp, que eu já encaminho de imediato. Assim, todos terão acesso a esse material, tá bom? Bom, agora passo a palavra ao presidente. Não sei se alguém tem alguma outra pergunta. Se tiver alguma outra pergunta, nós já podemos começar aquele bate-papo. A Adriana teve pergunta no chat, Tarcísio? Teve do Ricardo, Tatá, eu te mandei, Tarcísio. Isso, doutor Ricardo, ele pediu aqui, perguntou a respeito das outras plataformas, né?
que seria o CIGEF, ANAC, CNPA, entre outras que ele colocou aqui, né? Tem também a ANAC, né? Tem o SACI, tem alguns outros aí específicos. Então, para encontrar aeronaves, né? A aeronave, a ANAC, ele acaba sendo um pouco burocrático. Ele é bom para fazer atos construtivos. Tem uma plataforma pública assim, aberta na internet, que consegue, eu não sei agora aqui de cabeça, que eu tenho um livro lá, mas de cabeça aqui eu não tenho, que faz pesquisa também disso. Tá? Se tiver interesse, depois eu até dou uma olhada aqui para informar, mas, por exemplo, para identificar aeronaves, enfim, vários. Né? No nosso livro ali, a gente gasta ali umas quase 200 páginas falando de tudo que é ferramenta que tem. Né? Sem querer fazer um merchan aí, mas quem tiver interesse em buscar ali, a gente traz ali de forma mais detalhada muita coisa. Por exemplo, o pessoal fala muito do Simba, né? Eu mostrei para vocês, né? Não sei se foi um balde de água para falar que o Simba não serve para nada, né? Muita gente pensa que o Simba é a fonte milagrosa que vai resolver a execução. O Simba não serve para quase nada, né? E aí eu falo, né? Tem um relatório e-financeira que a gente requisita a Receita Federal via ofício eletrônico, né? Não é convênio, mas a gente requisita. E esse relatório e-financeira, ele dá um Simba resumido. Ele dá a movimentação bancária mensal no período, tal. Então tem ali alguma informação que às vezes é útil, né? Tem vários outros mecanismos aqui. Aqui a gente falou as principais ferramentas, né? Perfeito. E a doutora Clarice Santiago está perguntando quando será o lançamento da próxima edição do livro. Não temos data ainda, doutora Clarice, tá? Como eu falei, era para a gente ter enviado para a editora no final de janeiro a segunda edição. A gente conseguiu mandar no final de abril, né? Era uma revisão que virou um livro novo, né? De 800 foi para 1.300 páginas. E teve muita mudança aí, que esse livro a gente lançou em seguida, veio a DC 58, reforma da lei como chama, da falência e recuperação judicial, enfim, a decisão do grupo econômico, do STF, várias outras questões. Nosso livro ficou desatualizado rapidinho. A gente lançou um livro, um mês depois já estava desatualizado. A gente teve um longo trabalho aí para atualizar, né? E também a gente acrescentou bastante coisa aí. Em final de abril, a gente encaminhou aí, meados para o final de abril, a gente encaminhou para a editora, e veio e voltou aí para a gente, para fazer um ajuste aqui, um acerto aqui, uma correção ali, ver essa diagramação, ver aquela, ver aquele outro, a capa, tal. Hoje a gente deu o ok final, eu acho que vai para a gráfica. A expectativa é aí para o final do mês, começo de junho, está saindo. O doutor Maurício tinha levantado a mão em um dado momento, que eu até falei, aguarda que a gente já está acabando. Ô, doutor, obrigado pela apresentação. Na realidade, eu bati palmas, né, por identificar a movimentação no relato que o senhor passou, da garota que estava tendo em sua conta a movimentação do dinheiro do pai. E também pelo senhor comentar que os devedores realmente são pessoas bem caridosas quando estão nessa condição. Obrigado novamente aos organizadores, doutor Tarcísio, doutor Franco. Parabéns. Obrigado. Que agradece. Mais ninguém tem nenhuma palavra, nenhuma pergunta, nenhuma colocação? Se tiver, eu vou bancar o padre. Fala agora ou precluso para sempre. Aquilo que o padre fala, eu dou aula na faculdade, falou, aquilo é uma preclusão, né? Fale agora o cálice para sempre. Eu cito como exemplo de preclusão. Fale agora, o cálice para... Então está precluso para sempre. Não vem depois me encher a paciência. Não, perfeito. Acredito que nem mais um colega vai ter nenhuma outra pergunta. Podemos, então, partir para as... Então, todo mundo entendeu tudo. Podemos fazer uma prova agora? Vamos fazer uma prova? Chamada oral. Compartilhando o material, está tudo certo, doutor. Está tudo certo. Tá bom. O pessoal vai pegar o passo a passo amanhã e as execuções vão andar. Reclamada, se preparem. E daqui uma semana eu estou ouvindo os juízes da Baixada me xingando.
Olha, tem Eu um tô, colega pe- por aqui. eu tô penando numa de sociedade anônima, viu? Nossa Senhora. É complicado. Na SA a gente é acostumado, né, ir para cima das limitadas aí, uma série de agora na SA não tem nada de nada para nenhum De lugar. nada. Você pega no máximo ali os diretores, né? A gente fala ali, Então, sustenta ali a defesa ali. Agora, tem SA de capital fechado, né? eu tô numa SA que é uma SPE ainda. E essas SP. E aí, agora que SPE vem. e ainda é SPE SA. E aí tem essas muitas aí agora que vem. Construção civil, né? Não, além disso, os consórcios, né? Os consórcios, aí mistura com recuperação judicial, falência, consórcio disso, consórcio daquilo, SPE, mistura, faz aquele bagunçado todo, você não acha nada, né? Isso Nada. fora os casos que a gente lida com blindagem internacional. Essa blindagem internacional, então, aí a gente já está falando em devedor profissional nível hard. O legal é Aquele que que, né, o cara. aí entra em contato com a gente uma empresa que descobriu que a gente tem o crédito para comprar esse crédito, que é uma empresa que é deles, e você não consegue rastrear por nada, entendeu? Essa ligação. A gente sabe que a empresa que está querendo comprar esse crédito trabalhista, na verdade, é a reclamada, É entendeu? reclamada, quer É comprar, a pagar baratinho. reclamada por intermédio, enfim, olha, mas é difícil. A coisa é Complicado. muito bem, a teia é muito bem tecida, né? Vamos dizer assim. Sim. Clarice, Bom, falando em blindagem, o que dizer das fraudes praticadas pela holding? É o que a gente mais vê, Clarice, o pessoal pega ali, ele cria uma holding e esconde todo o patrimônio lá, as holdings patrimoniais, né? É algo bastante comum, né? E normalmente a pessoa entra e sai da holding, ela entra para jogar o patrimônio, no dia seguinte sai e deixa lá algum familiar. Aí você vai rastrear, vai pesquisar e você não consegue localizar, não consegue rastrear. Então a gente tem que aprofundar nas pesquisas para localizar, né? A gente acaba achando. Veio mais uma aqui no chat aqui. Eu só estou usando aqui, doutor, porque está vindo aqui, né? Seria fraude à execução? Fraude contra credores, não cai nessa armadilha, Clarice. Fraude contra credores é armadilha. Porque aí depende de ação pauliana, ação da justiça comum e prazo decadencial de 4 anos. Aí quando você for ver, quando você entrar nessa, já perdeu, né? Então, fraude contra credores, risca essa palavra do seu Código Civil aí. Usa simulação, que você vai ver ali que tem, né, bastante parecido ali, e na simulação você consegue retroagir e pegar, e pode ser declarada de ofício no juiz dentro do próprio processo, né? Então, é bem isso, né? Fraude e execução, normalmente não é porque eles fazem antes de entrar os processos. Então, é difícil a gente falar em fraude e execução. Deixa eu ver aqui, alguém perguntou aqui, acho que Rafaela cortou aqui o nome aqui. Em relação à execução contra o INSS, muitas dessas ferramentas não são cabíveis. Contra a Fazenda Pública, esquece, né? Nada disso. Fazenda Pública, você vai citar para pagar, aí vai citar para pagar, não, citar para embargar, depois vai ser o precatório, vai cair lá na fila. Aí realmente não tem, né? Fazenda Pública, realmente a gente não tem escapatória aí. Possível IDPJ contra? Diretores de entidades sindicais? Boa pergunta, hein, Thaís? Não essas entidades sindicais são entidades sem fins lucrativos, né? Então, vamos dizer, existe aí bastante controvérsia jurídica, né? A gente identificou 4 teses, 4 linhas de pensamentos aí, né? Uma dizendo não cabe porque não tem fins lucrativos, acabou, ninguém responde, acabou. Outra dizendo, se houver fraude, se provada a fraude, né, desvios, tal, responde. Outra falando ali, se houver confusão patrimonial, então assim, já aplicando a teoria maior, né? E uma outra bem minoritária que vai falar, não, na Justiça do Trabalho aplica a teoria menor e vai em cima. Né? Então tem essas 4 linhas, é possível, mas seria muito importante aí fazer umas pesquisas aí patrimoniais aí para ver se houve, né,
transferências, coisas e tal, né? Tem um caso aqui que o Rafael, meu parceiro aqui de livro, ele conta um caso que ele pegou de uma ONG, tá? Só para vocês terem uma ideia, uma ONG de médicos que fazia serviço ali, tal, no hospitalar, não sei o que, tal. Poucos, vamos dizer, antes de começar a deixar de pagar todo mundo, foi nomeado um novo presidente, e dias antes da posse, o antigo presidente aí veio por COAF, assim, várias coisas cruzadas. Fez um saque significativo da conta da instituição, né, sacou um valor bem elevado, e aí colocou uma outra pessoa, entrou uma outra pessoa. E essa outra pessoa, na pesquisa CAGED, identificou-se que ele trabalha como pedreiro. E ele virou o presidente de uma associação de médicos, né? Então, essas ONGs, esse tipo de coisa. Então, assim, no sindicato é mais difícil, mas, de repente, você consegue identificar, né, esse tipo de transação, né? Vamos falar aqui, um português claro aqui, não tem nenhum sindicalista aqui não, né? Se tiver algum sindicalista, levanta a mão, porque eu vou ficar quieto, eu não vou falar. Né? Mas vamos dizer assim, o que diz a mídia, não sou eu que estou dizendo, o que diz a mídia, né? Os maiores escândalos envolvendo sindicatos são ali na negociação coletiva, né? Os dirigentes sindicais acabam levando vantagem pessoal nisso. Isso você não consegue, vamos dizer, de alguma forma, rastrear. Você pode ir ali num COAF, achar uma atividade suspeita, enfim, alguma coisa nessa linha. Mas imagine, por exemplo, né, um presidente de sindicato que começa de lá, aquele sindicato que é de pai para filho, né? O pai foi presidente por 20 anos, aí quando ficou velho, o filho entrou lá, está mais 20 anos e tal, e você vê o patrimônio do sindicato, né, meio que se dilapidando tal. No caso desse aí, eu acho que a gente consegue, né, uma monarquia, né, bem nessa linha, né? As cooperativas também, né? Cooperativa, esse dia eu perguntei, quem é o presidente? Sou eu o presidente. Há quanto tempo o senhor é presidente da cooperativa? 15 anos. Falei, nossa, é bem democrática a gestão dessa cooperativa, né? Nada mais? Então, doutor Franco. Bom, então, antes da gente encerrar aqui, eu vou passar a palavra para o Tarcísio, para que ele faça as suas considerações finais. Doutor Richard, agradeço imensamente em nome dos advogados aqui da Praia Grande a tua palestra, a exposição aqui para nós. Foi extremamente esclarecedora. Os colegas também agradeço a participação e interação com o palestrante, bem com as perguntas. Essa noite foi, de fato, enriquecedora para todos nós, tá? Doutor Richard, fica aqui o nosso convite para que venha à nossa cidade, né? Para poder desfrutar um pouquinho da nossa companhia de forma presencial, tá? E, mais uma vez, fica aqui o meu muito obrigado em nome de todos os advogados aqui da comarca. Eu agradeço aqui a oportunidade mais uma vez. Eu lembrei ali, né? Aquele nosso combinadinho ali, abrir o vídeo para a gente fazer uma fotinho ou não? Sim, ou não? Vamos abrir o vídeo, vamos aproveitar aqui, então, já vamos pedir aqui para a Adriana, a gente vai fazer simbolicamente aqui a nossa entrega do certificado para o Dr. Richard, da palestra, o nosso certificado virtual, depois vamos encaminhar, mas a Adriana primeiro vai compartilhar com a gente o certificado. Muito bem. Obrigado. Obrigado, Adriana. Agora, vamos todos aqui sorrir. Para uma fotinha. Que isso, ó, Adeilton estufou até o peito aí. Legal. Espera aí que eu vou tirar também, gente. Espera só um pouquinho, que eu só consigo fazer uma coisa ao mesmo tempo. Espera aí. Perfeito, Dri. Ricardo, acabou uma mata de home office, hein? Doutor Ricardo é o que faz
aquele típico de cueca na parte de baixo e só o terno na parte de cima. E ele posta as fotos. William Borner. É bem isso. Vamos lá, mais uma. Agora- Aí, todo mundo sorrindo bonitinho, que a primeira ficou feia. Espera aí. Só um segundo. Vamos lá. Pronto. Agora já foi. Perfeito. Agora podemos falar, né? Tire a primeira pedra quem nunca fez isso em período de pandemia. Sim. Duvido que alguém ficava lá de terno, gravata, sapato apertando o pé, fazendo audiência. Duvido. Confesso, eu Não, não fazia mesmo. Olha lá, olha lá, olha lá. Aquele calorão, né, o Ricardo? Obrigado, senhor Ricardo. Só não pode se distrair. É É verdade. tem que tomar toda a cautela, né? Tem que ter cuidado. Pessoal, Perfeito. antes de encerrar, eu quero só deixar uns recadinhos com vocês, como de sempre, tá? Então, vamos lá. Dia 5 agora, quinta-feira dessa semana, a gente tem uma palestra presencial, também organizada aí pela Comissão de Direito do Trabalho, presidida pelo Tarcísio, com o Dr. Gerson Shigimori, tá? Cálculos de petição inicial. Tá bom? No dia 9, na semana que vem, não, né? Dia 9, sexta-feira? Não, acho que é a próxima semana. Semana que vem, segunda-feira. Segunda-feira, às 19 horas, começa a nossa Semana da Segurança Pública, então nós teremos palestra no dia 9, no dia 11 e no dia 12. São palestras presenciais. Vamos ter palestras sobre a atuação do Corpo de Bombeiros Marítimo de Praia Grande, com a comandante Caroline Magalhães. Vamos ter palestra, as atribuições dos conselhos municipais, né, os conselhos comunitários de segurança e sobre segurança municipal de trânsito. E vamos ter palestra sobre a segurança pública municipal. Tá? No dia 17 de maio, palestra online LGPD e as relações de trabalho, organizada pela Comissão de Direito Digital, Privacidade e Proteção de Dados. No dia 18, também uma palestra virtual, socioafetividade e multiparentalidade, palestra com a doutora Vanessa Alfiero da Rocha, juíza aqui da 2ª Vara de Família de São Vicente. Tá? E no dia 19, mais uma palestra trabalhista, presencial, as alterações trabalhistas e as medidas provisórias 1107 a 1109 de 2022, com o expositor Léo Pórpora. Tá bom, meus amigos? Dado esses recadinhos, eu Vou só fazer agradeço. um merchan aqui. Acabei de receber essa imagem aqui, ó. Opa. A capa do novo livro aqui, a 2ª edição já. Acabei de receber. Só fazer mais um merchan aqui, que é... Opa! A gente tem o prefácio do ministro Cláudio Brandão, hein? Só para... Acabei de receber agora, falei, como eu estava falando disso, então deixa eu mostrar para o povo aqui. Então, então sai em 30 dias mesmo. Eu acho que deve estar saindo logo. Doutor Franco, agradeço mais uma vez aí. O doutor Eric já tem na mão ali, ó, da primeira edição, ele já tem lá. Obrigado pelo prestígio, doutor Eric. Agradeço a oportunidade aqui de estar conversando com os colegas, me disponho aqui, parabenizo aí a OAB de Praia Grande pelos eventos aí de qualidade, o doutor Franco acabou de anunciar os riquíssimos eventos aí semana que vem, né, que terão agora aqui nas próximas semanas, e acho que é muito importante mesmo estar sempre aí, né, a todo momento a gente tem que estar se aperfeiçoando aí para a atividade profissional. Parabéns a todos, obrigado a todos pela participação, pela presença também, fica meu agradecimento aqui. Obrigado. Nós que agradecemos, viu, doutor Richard? Mais uma vez eu reitero que a nossa subseção se sente muito lisonjeada por Vossa Excelência ter despendido um pouquinho desse valoroso tempo aí para nos brindar com o seu conhecimento, que vai muito além da execução trabalhista, como conversamos no começo, ajuda muito na execução civil, na execução das pensões alimentícias, enfim, né, na área do direito de família, ajuda muito nas execuções em geral. A gente fica muito feliz mesmo com o aceite do convite. A nossa casa aqui, a OAB de Praia Grande, está sempre de portas abertas. Espero que esse seja o primeiro de um evento, né? O primeiro dos muitos encontros nossos que ainda teremos, e vamos ver aí se num futuro não muito distante conseguimos fazer alguma coisa presencial, com certeza, tá?
A ideia era até fazer presencial, mas realmente a questão de distância, tempo, pauta, acabou atrapalhando um pouquinho. Então, eu pedi para o doutor Tarcísio para a gente fazer virtual mesmo, que teria aí mais facilidade, né? Eu cheguei faltando 2 minutos para começar. Não, e é isso, gente. Tarcísio, parabéns aí, tá? Por mais uma palestra, parabéns pela condução dos trabalhos na nossa comissão. Estamos muito satisfeitos aí com o seu desempenho à frente dessa comissão. Agradeço também a todas as advogadas, aos advogados, pela presença, pelo prestígio nas nossas palestras, sempre assíduos. Adriana, muito obrigado pelos préstimos, nossa colaboradora aí, sem a qual a gente não consegue realizar nada. E é isso, gente. Não sem mais delongas, vou declarar encerrado aí os trabalhos desta noite. Tenham todos uma boa noite. Ótima noite a todos. Obrigado, boa noite a todos. Depois me manda a fotinho, doutor Tarcísio. Perfeito. Bom, Adriana, manda a fotinho aí para o doutor Richard. Já manda. Vou mandar para o Tarcísio. Para pegar a sua decisão, perfeito. para pegar a carteira de trabalho. Até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau.